Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa noite de quarta-feira, eu quero continuar compartilhando com os irmãos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nas últimas 2 lives nós falamos sobre Atos dos Apóstolos. Nós falamos sobre a carta de Paulo aos Romanos, né? E aprove ao Senhor que hoje estivéssemos falando sobre 1 Coríntios, uma das passagens, um dos livros que vai nos trazer aí a ceia do Senhor, tão lembrada nesse período da Páscoa. Não podemos deixar de falar da Páscoa, né? Essa festa religiosa tão importante, né, que foi instituída pelo próprio Senhor, conforme Êxodo 12, e que toma uma nova roupagem a partir de Jesus, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso também. Eu fico feliz que os irmãos tenham acompanhado, né, o trabalho. Nós estamos aqui sempre voltados para o ensino da palavra do Senhor, né, que esse foi o dom que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor deixou conosco. Não conseguimos nos aprofundar, porque as mensagens são rápidas, né, mas estamos assim ansiosos por encontrar novamente os irmãos, face a face, para poder nos deleitarmos mais da palavra do Senhor, né. Vamos sempre lembrando aos irmãos que esse tempo de isolamento que temos vivido coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque é tempo de refletirmos sobre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós temos dito durante os cultos, nas celebrações, nos nossos encontros, nós queremos sempre deixar muito claro para o Senhor aquilo que esperamos dele. Mas esse é o tempo que o Senhor escolheu para deixar claro para nós aquilo que Ele espera de nós. E só teremos a certeza do que o Senhor espera de nós quando estamos imbuídos da Sua palavra. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, somente ela é capaz de alimentar o nosso espírito, de forma que nos sintamos aproximados do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nasceu, né, se fez carne, habitou entre nós, né, como nos diz os evangelhos, para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. E precisamos aproveitar desse acesso, porque muitos que estão aí desesperados não têm essa mesma esperança. Nós precisamos estar ligados no Senhor, lembrando que a nossa esperança é o Senhor Jesus, lembrando que a nossa esperança é o Todo-Poderoso, lembrando que a nossa esperança é aquele que venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Nós precisamos lembrar disso. E Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Coríntios, que não foi a primeira carta que ele escreveu, apesar dela ser apresentada como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? É sabido que essa não foi a primeira carta se perdeu, né? Essa igreja enviou para Paulo essa carta, uma carta onde eles traziam relatos de como a igreja que Paulo tinha fundado, né? Paulo passou ali 18 meses. Essa igreja que Paulo tinha fundado, ela tinha perdido um pouco o rumo, ela estava fazendo coisas que eram consideradas coisas terríveis. E Paulo, se vendo longe desta igreja, se viu numa situação de ter que fazer uma intervenção, né? Então a primeira carta de Paulo se perdeu,
conforme o relato da própria primeira carta de Coríntios, mas depois Paulo, em resposta a essa outra carta, essa carta que os irmãos enviaram para ele, os irmãos de Coríntios, Paulo aí traz essa resposta que para nós muitas vezes parece dura, né? A primeira carta de Coríntios é uma carta que revela uma igreja que está em processo de santificação. É uma carta que vai revelar esta igreja que está se preparando para encontrar-se com o Salvador. A carta de Paulo aos Coríntios vai revelar que a igreja é formada por homens e mulheres que ainda erram, mas que, sobretudo, devem buscar acertar os passos, o caminho, a direção. E essa direção só quem dá é Jesus através do Santo Espírito de Deus. Então, Paulo ele vai trazer para esta igreja o incentivo de que ela precisa para voltar o seu olhar para o Salvador. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que traz muitos questionamentos, né? Precisa ser estudada com zelo. Nós já fizemos um estudo dessa carta lá na igreja, na nossa sede, em Alto de Coutos, e assim foi grande vitória do Senhor, porque transformou as nossas vidas, né, de maneira poderosa, porque o Senhor nos chamou a atenção de muitas coisas que havia adormecido, estava adormecido em nós, e o Senhor nos tratou e somos agradecidos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele corrige aquele que ama. E o Senhor, Ele traz a correção para que nós sejamos avivados, para que sejamos renovados, para que tenhamos os nossos olhos abertos diante da dificuldade, para que possamos experimentar da esperança no Senhor. Quando estamos acomodados, quando estamos vivendo as situações como se fosse assim mesmo, nós deixamos de perceber o agir do Senhor, deixamos de perceber o agir de Deus. E precisamos estar atentos a estas coisas, né? A Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha um teatro onde cabiam 20.000 pessoas. Era uma cidade que tinha jogos como as Olimpíadas, né? Era uma cidade que tinha inclusive um templo que tinha 1.000 sacerdotisas. Esse templo, o templo de Afrodite, era um templo voltado para atos sexuais. Então, a igreja de Corinto está estabelecida numa cidade que é lembrada por tudo que é pecaminoso. A igreja de Corinto, ela precisa viver esse reavivamento, e o Senhor nos chama a atenção nestes dias de que precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque assim como a igreja de Corinto olhou para a direita ou para a esquerda e precisou da intervenção do apóstolo Paulo para voltar ao caminho, nós percebemos que em 2 Coríntios, isso trouxe uma grande dificuldade para Paulo, grandes desafetos para Paulo, mas em 2 Coríntios nós já vemos que o tom da conversa muda, o tom da orientação muda, porque houve arrependimento. Nestes dias é necessário que haja arrependimento. A primeira carta de Paulo é enviada não a infiéis. Esta carta é enviada para fiéis, para aqueles que acreditam estar no caminho. Assim como o Senhor, Ele tem nos alertado nestes dias de que é necessário voltar para o caminho do Senhor. Muitas vezes nós temos práticas, culturas e tradições que vão, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afastar daquilo que é próprio dEle. E precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, porque o tempo todo a nossa carne luta contra o nosso espírito e vai haver sempre em nós a tendência a fazer aquilo que é carnal. Nós precisamos, aqueles que já são nascidos no espírito, precisam se alimentar do espírito, precisa se alimentar da palavra de Deus, precisa se aproximar desse Senhor que se entregou por nós para que pudéssemos nos achegar novamente ao Senhor.
1 Coríntios, ele vai falar dessa igreja que precisa de restauração. Nós somos a igreja que precisamos de restauração nestes dias, porque queremos nos encontrar com o Senhor. Ainda falta alguma coisa. Se não fosse assim, o Senhor já teria nos levado. Ainda falta alguma coisa. O estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios vai permitir que nós reflitamos acerca do nosso encontro com o Salvador. Na Páscoa nós lembramos a morte e ressurreição de Jesus. Na Páscoa nós lembramos que ele morreu, ele não foi morto, ele se entregou por mim e por você, sem pecado algum, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós tivéssemos vida eterna. Nós precisamos lembrar disso. Nesses dias difíceis de isolamento, quando ouvimos tantas notícias ruins, quando ouvimos tantas coisas, precisamos estar com as nossas mentes ligadas com o Senhor, nós que temos a mente de Cristo. Precisamos permanecer ligados com o Pai, para permanecermos firmes e esperançosos. A carta de 1 Coríntios, de Paulo aos Coríntios, vai trazer em nós a reflexão dos nossos passos, da nossa vida prática, desse dia a dia que estamos vivendo nas nossas casas, confinados, né? Vivemos aí esses dias situações impensáveis anteriormente, e essa situação colabora para que busquemos a santificação. Essa situação colabora para que o povo de Deus, aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus, aproveitem para se achegar mais ao Senhor, porque certamente não viveremos mais como vivíamos antes. O Senhor, Ele permitiu toda essa situação para chamar a nossa atenção. Ei, acorda, igreja. Acorda. As coisas não podem mais ser como eram antes. Nós precisamos nos posicionar. E Paulo, que parecia duro naqueles dias, ele vai bradar nos nossos corações hoje ao lermos 1 Coríntios, para que não aceitemos a imoralidade, para que nos posicionemos segundo a doutrina e aquilo que temos aprendido diretamente do Pai. Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18. Vai dizer assim, ó. Louvado seja Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós lembramos, o mundo lembra, nesses dias, o sacrifício de Jesus. Alguns vão lembrar de Jesus como um homem histórico que mudou a história de algumas gerações, ou de todas as gerações após ele. Alguns vão contar a história de Jesus como se fosse uma lenda, um conto da carochinha, como se essas coisas não tivessem acontecido. E é papel meu e seu, igreja, deixar bem claro que tudo isso é verdade, que aconteceu e que foi por mim. Foi por mim que ele se entregou. Foi por você que ele se entregou. Precisamos anunciar para aqueles que ainda não estão à luz que ele se entregou por eles também. A Bíblia vai dizer que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Então, nós precisamos lembrar que todo aquele que nele crê é filho de Deus. Essa palavra também vai nos dizer que quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Não somos nós quem condenamos.
A palavra é muito clara. Quando nós cremos, somos livres. Mas quando não cremos, já estamos condenados. E precisamos anunciar, amados. Precisamos anunciar esta palavra nestes dias. Precisamos aproveitar este momento. Eu fico pensando nas famílias que estavam acostumadas a se reunir nesses dias e não poderão fazê-lo. Como devem estar se sentindo. E ao mesmo tempo, eu fico refletindo sobre quanto tempo nós deixamos de nos encontrar para lembrar daquilo que nos dá esperança. Quanto tempo nós passamos nos importando com aquilo que é passageiro e deixamos de colocar as nossas forças, as nossas energias, o nosso tempo naquilo que importa. O que importa é que o nome do Senhor seja lembrado. O que importa é que o sacrifício de Jesus seja celebrado. O que importa é que nos lembremos que Ele morreu, mas não ficou morto. Ressuscitou, aleluia, para nos conceder vida eterna. Precisamos, amados, lembrar disso. Chega de vivermos a Páscoa do Senhor de qualquer maneira. Em Êxodo, capítulo 12, o Senhor ele foi muito claro. Em toda orientação àquele povo que queria sair do Egito. O povo clamava, o povo estava há 430 anos no Egito. Vivendo aquela situação de humilhação, sem poder servir ao Senhor, vivendo toda sorte de coisas. E o clamor do Senhor, o clamor do povo chegou até o Senhor. E o Senhor livrou este povo. Antes do livramento, o Senhor deu instruções claras. O Senhor deixou muito claro o que deveria ser feito. Ele traz aí a orientação de que era necessário que fosse morto um cordeiro, um cabrito, para alimentar uma família. Se essa família fosse pequena, deveria dividir este animal com uma outra família. E que deveriam fazer essa ceia, jantar todos juntos, preparados, de cajado na mão, vestidos calçados, porque o Senhor daria livramento naquele dia. Houve toda uma preparação antes da ceia, no momento da preparação do cordeiro. O sangue deste cordeiro precisava estar nos umbrais da porta para que o anjo do Senhor, quando viesse ferir os egípcios, passasse de largo. Passasse por fora, não parasse naquela casa, porque havia sobre eles a marca. Nós carregamos em nós a marca do sangue de Jesus. E o que temos feito? Temos andado de qualquer maneira, nos alimentando de qualquer coisa espiritualmente. Acreditamos em toda a voz que diz, aqui diz o Senhor. Precisamos, amados, nos alimentar do pão vivo. E olha lá em Êxodo, capítulo 12, importava que o pão que fosse tomado naquela ceia não contivesse fermento, porque o fermento na Bíblia vai indicar impureza. O cordeiro precisava ser puro, sem mácula, sem mancha. O pão precisava ser puro. O pão não tinha fermento. E durante 7 dias precisava que fosse assim. Está lá em Êxodo 12. Quando o Senhor, Ele vai falar conosco também na sua palavra sobre Êxodo, contando acerca da Páscoa do Senhor, vem dizer acerca disso. Olha, nós precisamos cuidar. Paulo fala assim, nós precisamos cuidar de que não haja fermento entre nós. Ei, igreja, precisamos cuidar de que estejamos
purificados. E não é porque eu estou dentro de casa, sem o pastor me ver, sem a pastora me ver, sem a missionária me ver, que eu vou fazer o que eu quiser. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele contempla todas as coisas. Ele contempla as nossas vidas. É promessa de que Ele está conosco. Precisamos estar atentos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com a igreja, louvado seja Deus, alguns trechos importantes de 1 Coríntios, até chegarmos à questão, para continuarmos a questão da Páscoa. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, o capítulo 3, o verso de 11 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, os versos de 11 a 15, que vai dizer assim, ó. Vai falar sobre o tribunal de Cristo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Estamos sendo passados pelo fogo, amados. Precisamos atentar para que as nossas obras sejam obras que permaneçam. Precisamos atentar para que aquilo que temos feito diante do Senhor e diante dos homens que estão aí a nos observar, sejam obras que permaneçam. Não podemos agir de qualquer maneira, porque o Senhor, Ele vem. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. Ele disse, voltarei para o Pai e vos deixarei o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo aqui até que Ele venha. Não podemos fazer de conta que não vai ser na nossa época. Ah, não foi no tempo de minha avó, vai ser no meu? Os sinais estão aí. Precisamos estar atentos. Em 1 Coríntios, Paulo fez isso, sacudiu a igreja. Sacudiu a igreja como temos sido sacudidos nestes dias. Precisamos estar atentos ao que temos feito, ao meu falar, ao meu caminhar, ao meu pensar. Porque as pessoas andam dizendo que já não é pecado aquilo que era antes. E precisamos atentar, amados, que pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que desagrada ao Senhor. Precisa haver este filtro na minha vida. Eu preciso ter este filtro. Olha, se eu falar assim, eu vou estar desonrando o Senhor. Se eu andar assim, se eu assistir tal coisa, se eu concordar com determinada situação, todas essas coisas precisam ser observadas, amados. Porque cada um dará conta ao Senhor dos seus feitos. E Paulo diz isso muito claramente em 1 Coríntios. Precisamos estar atentos. É tempo, igreja, de nos santificarmos. É tempo de buscar mais ao Senhor. Cremos que Ele está fazendo e agindo por nós. Certamente Ele está agindo por nós. Se não fosse assim, já teríamos sucumbido. Mas acima de tudo, precisamos atentar em obedecer ao Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E precisamos estar atentos ao que temos apresentado diante do Senhor como sacrifício. O grande sacrifício foi feito por Jesus, por cada um de nós. 1 Coríntios, abre agora capítulo 6, a partir do verso 19, vai dizer assim, ó.
uma grande lembrança para nós. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos entender que fomos comprados por preço precioso. O Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida. Nós estávamos afastados eternamente do Senhor e através de Jesus temos acesso novamente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, direito à nossa morada no céu. Precisamos lembrar que somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar de que outras pessoas também saibam disso. Precisamos compreender o agir do Senhor nas nossas vidas. E precisamos estar atentos, amados. Porque o Senhor, ele tem feito coisa grande. Os tempos são difíceis, os tempos são maus, mas o nosso Deus, ele não mudou, ele continua agindo. Peça ao Senhor para lhe mostrar. Peça ao Senhor para se revelar a você de maneira diferente. Para que o seu coração se encha de alegria e você tenha renovado a esperança no Senhor. Aleluias. No capítulo 10 de 1 Coríntios, o verso 31, é um verso que a igreja sabe que eu amo e eu trago sempre para a igreja esse verso. Capítulo 10, o verso 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Existem muitos questionamentos nesses dias, principalmente nessa semana, né, que é chamada por muitos de Semana Santa, a que vai trazer para nós a lembrança da morte de Jesus e a celebração da Páscoa com a ressurreição do Senhor. O que devo fazer, o que não devo fazer. A Bíblia vai dizer também em Coríntios, né? Também no capítulo 10, que todas as coisas são lícitas, nem todas me convêm, né? Que precisamos estar atentos em não ferir a santidade do Senhor. Qualquer coisa que eu faça que vai ferir a santidade de Deus é pecado. Mas aquilo que não vai ferir a santidade do Senhor me é permitido. Vai depender da circunstância. Nós precisamos ter cuidado. Faça qualquer coisa, amado, para a glória de Deus. Quando eu e você refletimos dessa maneira, pensamos que aquilo que nós vamos fazer, o que nós vamos andar, o que nós vamos pensar, o que nós vamos... a forma como vamos agir com o outro deve ser uma forma que vai glorificar a Deus. A nossa vida muda. A gente já não responde da mesma forma. A gente já não pensa. E não é porque somos bonzinhos, não. É porque estamos vivendo a palavra de Deus. Precisamos lembrar que tudo precisa ser para a glória de Deus. Este é o motivo de estarmos aqui. Glorificar o nome do Senhor. Não podemos esquecer disso. Precisamos permanecer atentos. Que tudo seja para a glória de Deus. Vamos lá para o capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido pela igreja, né? Que é o capítulo que vai falar da ceia do Senhor. E nós queremos lembrar que a ceia do Senhor é o momento que vai nos lembrar desse sacrifício de Jesus, desse sacrifício que traz uma nova aliança para com o povo de Deus, esse sacrifício que vai trazer uma nova era, um novo tempo. O sacrifício de Jesus, ele nos aproximou de Deus e nos permite
conquistar para o Senhor. Permite que estejamos em busca de alcançar outros, porque, como nós já vimos em João capítulo 3, no verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, ele pode ter a vida eterna. Ele tem o direito da vida eterna. Nós precisamos anunciar isso, igreja. Precisamos anunciar que fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Precisamos lembrar todo dia que o sacrifício foi por mim e por você. Precisamos lembrar todo dia que outros precisam ser alcançados. Precisamos lembrar que não dá para deixar para lá. Que nós vimos lá em Romanos Paulo orientar a igreja: olha, você que se sente mais forte, suporte, ajude aquele que está mais fraco. Paulo está aí dizendo: olha, eu me importo com vocês. Em 1 Coríntios ele vem dizendo: eu me importo e por isso chamo a atenção de vocês. Nós precisamos dizer com amor, com carinho, assim como está também nas cartas de Paulo, né? Paulo vai dizer que eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, não tem valor nenhum. É o capítulo 13 dessa carta. Nós precisamos estar atentos para o agir do Senhor e a celebração da ceia do Senhor na congregação. Ela vai trazer a nossa mente e levar-nos a refletir do tamanho desse sacrifício. O Senhor, sendo santo, puro, sem pecado algum, se entregou por mim e por você. Isso para os homens é loucura, o sacrifício da cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Precisamos lembrar deste poder de Deus, precisamos lembrar desse sacrifício e precisamos lembrar que a dor, o sofrimento, a tristeza, a doença, a traição, a mentira fica aqui. Nós não somos mais daqui. Nós fomos chamados para sermos cidadãos do céu. Nós precisamos nos preparar para ir para lá. É necessário, amados, que nos lembremos que a ceia do Senhor é a ordenança do Senhor Jesus. A ordenança do Senhor Jesus para cada um de nós, assim como o batismo. E que na ceia do Senhor nós tomamos parte do corpo e do sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer na palavra, que aquele que não toma parte do corpo aquele que não toma do corpo e do sangue não tem parte com ele. Aquele que não crê no sacrifício não tem parte com ele. Aquele que não crê na ressurreição não pode ter parte com Jesus. O capítulo 15, Paulo vai dizer isso. Olha, se dizemos que Jesus não ressuscitou, o que estamos fazendo aqui? Nós precisamos lembrar que ele morreu e que ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Precisamos compreender que não acaba aqui. Precisamos compreender, amados, que o Senhor, ele espera que na Páscoa nós consigamos refletir acerca do seu cuidado e do seu zelo por cada um de nós. Porque ele morreu quando éramos ainda pecadores. Ele morreu quando a nossa dívida era altíssima. Não havia quem pudesse pagar essa dívida. Mas Jesus, ele se importou. E eu quero trazer um paralelo agora a partir do capítulo 11, que vai trazer a ceia do Senhor, né? Eu quero ler com os irmãos o verso 23, que vai dizer: porque eu recebi do Senhor
porque também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus foi dado por mim e por você. Não sei o que estou inventando, é a Bíblia que diz. O corpo de Jesus, a entrega de Jesus foi por nós e não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos lembrar, amados, que é necessário nos examinarmos constantemente para que não sejamos envolvidos com essas coisas do mundo. Estamos celebrando a ceia do Senhor para lembrar que o corpo e o sangue foram entregues por mim e por você, que Ele morreu, mas ressuscitou para nos conceder vida eterna, e que foi preparar lugar. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele foi e vai voltar, porque é promessa, e Ele não mente. Ele não mente jamais. Enquanto eu estava aqui falando com vocês desde o início, eu me lembrei de um dos dias que estávamos aqui em culto, no lar, né? Gabriela pediu, eu contei isso à bispa, Gabriela pediu a palavra, ela queria trazer uma palavra, e abriu a Bíblia dela e mostrou o verso que ela queria, e estava lá em Gênesis 6, falando da arca de Noé. E eu me lembrei do cuidado do Senhor. Nós estávamos iniciando aquele processo de expansão, né, da Covid-19, anúncio da pandemia, solicitação dos governos de orientação, de isolamento social. E o Senhor nos dá essa palavra: fica guardado em mim, porque a arca vai representar o cuidado do Senhor. O próprio Jesus que cuida, que é a nossa referência. O próprio Jesus que é socorro, que é alento, que é amigo. E eu fiquei feliz com Jesus, porque Ele estava nos dizendo: olha, apesar de tudo isso, vocês precisam estar comigo no barco. E depois nós ficamos pensando e conversando acerca disso com as crianças, e ela pediu e me mostrou, eu abri a minha Bíblia e ela me mostrou um verso, e ela estava lá em Tiago, capítulo 1, falando sobre as provações, que as provações vão produzir em nós perseverança. Precisamos perseverar e celebrar a ceia do Senhor, celebrar a Páscoa do Senhor, até que Ele venha. O Senhor Deus instituiu que Israel deveria estabelecer a Páscoa como festa religiosa até o fim dos tempos. Está lá em Êxodo. E a partir de Jesus, nós celebramos também orientados por Ele, como nos diz aqui, 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23. A partir do verso 23, celebramos Jesus e lembramos que Ele voltará. Ele voltará. Essa é a grande esperança das nossas vidas. Nós podemos ver que na Páscoa de Êxodo 12, a primeira Páscoa, né, o cordeiro ele foi sacrificado para que as vidas pudessem ser salvas, as vidas que estivessem dentro da casa pudessem ser salvas. O Senhor Jesus, Ele vem e se entrega como cordeiro para que nós alcancemos a salvação, para que alcancemos a vida eterna. O Senhor, Ele vem e substitui a humanidade
paga o preço por todos nós, para que nós tivéssemos acesso. Assim como o Cordeiro precisava ser sem mancha, sem mácula, o nosso Jesus se entregou sem pecado algum. Para Israel, a Páscoa é a identificação e a ligação dessa aliança de passagem, da saída daquele lugar de tormento. Jesus, ele vem para nos trazer a mensagem. E na Santa Ceia nós lembramos a nossa comunhão com esse Jesus que se entregou por nós e que é o caminho, a verdade e a vida. O único que nos leva até o Pai. O único caminho é o Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Precisamos anunciar isso. Precisamos lembrar disso. Porque muitas vezes nos esquecemos diante das dificuldades. Precisamos lembrar do sacrifício de Jesus. Estamos sendo sacudidos, amados. Como Paulo, através dessa segunda carta dele, né, que acabou se tornando a primeira carta de Coríntios, na nossa Bíblia. Paulo sacudiu Coríntios naqueles dias, né, usado pelo Senhor para convocar aquele povo à santificação. E o próprio Deus, ele tem feito isso conosco nestes dias. É tempo de buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos invocá-lo enquanto está perto, para que tenhamos paz. Não a paz que o mundo dá, porque essa paz Jesus não dá, não. O Senhor, ele dá a paz que excede todo entendimento. É a paz para entrarmos e sairmos das situações confiando que o nosso Deus, ele é quem peleja por nós. Que o nosso Deus é que prepara todas as coisas. Que é o nosso Deus, o mesmo que dá chuva para o justo e para o injusto, que tem zelado pelo seu povo. Nós continuamos confiando no poder de Deus, na unção do Senhor que está sobre a igreja. Continuamos confiando que é necessário avançar. Não é tempo de recuar, igreja. É tempo de avançar. Nos preparemos. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Prontos. Assim como o Senhor orientou lá em Êxodo capítulo 12. Olha, comam e bebam depressa, porque serão libertos ainda esta noite. O Senhor também nos diz que é necessário estarmos prontos, porque existe aí uma infinidade de pessoas que estão precisando de uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E esta palavra só pode vir do Senhor. Você que é nascido no Espírito de Deus, você que é filho de Deus, você precisa jorrar da água da vida para que outros sejam saciados. E se entre aqueles que me assistem, existem aqueles que ainda não se aliançaram com o Senhor, que o façam. Faça a sua aliança com o Senhor. Decida-se por Cristo. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ela vai nos dizer que se nós confessarmos com os nossos lábios, seremos salvos. Nós precisamos, amados, compreender o cuidado, o amor do Senhor, de que Ele não quer que nos percamos. O Senhor Jesus, Ele não se entregou para que nós nos perdêssemos. Tão somente para que tivéssemos condição de nos achegar ao Senhor.
Romanos, no capítulo 10, vai dizer, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos nos posicionar, amados. É tempo da igreja avançar com as estratégias que o Senhor nos tem dado. O nosso Deus é inteligentíssimo. Ele criou todas as coisas. E nós, como filhos, recebemos dele aí muitos ensinamentos. Precisamos aproveitar todos eles. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, amado. Faça tudo para a glória de Deus. Celebre a Páscoa do Senhor com a sua família. Não deixe de mencionar a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Volta lá para os evangelhos. Lembra o sacrifício de Jesus. Lembra a ressurreição do Senhor. Lembra a assunção do Senhor aos céus. Lembra que Ele deixou para nós a incumbência. Olha, vão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos, amados, prosseguir o caminho que o Senhor iniciou. É para isso que estamos como igreja na terra. Enquanto aguardamos a volta do nosso Salvador, precisamos continuar cumprindo aquilo que nos foi colocado como missão. Independente de estarmos reunidos na congregação, entre quatro paredes, não podemos nos esquecer que somos corpo de Cristo, como vai nos falar também em 1 Coríntios, né? Que fazemos parte deste corpo, que a cabeça é Cristo e que o corpo precisa estar ajustado. O corpo precisa estar ajustado para que tudo caminhe bem. Olha, se meu dedo dói, é uma dor que dói o corpo todo. Precisamos, enquanto corpo, buscar estar sarados para funcionar bem. Busca a cura no Senhor, espiritual, emocional, física. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Precisamos contar o que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso permanecemos aguardando a sua volta. Anuncia Jesus. Conta aquilo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que Ele não nos despede de mãos vazias. Eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam a nossa live hoje. Dizer para vocês todos que o Senhor, Ele vive. Eu estou regozijada naquilo que o Senhor tem feito nesses dias, porque Ele é maravilhoso. Eu gostaria de estar orando com você, apresentando a sua casa, a sua família e lembrando dos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, né? Que porventura estejam passando por alguma outra aflição. Nós precisamos lembrar dos irmãos. Olha, amados, há muito pelo que orar. Precisamos buscar do Senhor, né? Quando trabalhamos com as crianças, fazemos aquele reloginho de oração para que eles consigam fazer orações amplas por diversas áreas da sua vida, e dependendo do estudo que fazemos, nós vamos ali determinando, né, como eles devem estar orando, por que eles devem estar orando, não o que devem estar orando, mas por quem devem estar orando. E eu estava me lembrando disso nesses dias. Eu vou preparar um reloginho desse aqui em casa, eu já não tenho mais nenhum, para a gente estar lembrando, para a gente não ficar nas mesmas orações, pedindo as mesmas coisas. Precisamos atentar, amados, para que
a nossa oração chegue ao Senhor, assim, mais do que uma busca pelo que nós necessitamos. Precisamos sair, igreja, desse lugar de que eu preciso, eu quero, eu anseio. Precisamos pensar que somos corpo e existem outros além de nós, né? Estamos fechados nos nossos lares, mas existem outros. E nós desejamos e cremos que o favor do Senhor pode alcançá-los. Então, experimente fazer orações diversificadas. Peça ao Senhor, Ele vai lhe orientar e você vai experimentar da graça do Pai. Experimente da graça do Pai sendo um intercessor. Ore pelos seus vizinhos. Ore por aquela pessoa que lhe persegue. Ore por aqueles que não lhe dão bom dia. Ore pelas nações. Ore por Israel. Ore pelo Brasil. Ore pelas autoridades brasileiras. Se posicione, igreja. Precisamos nos apresentar diante do Senhor como um só homem. E certamente Ele ouvirá o nosso clamor. Oremos. Soberano, eterno Deus, amado Pai, a Ti a glória para sempre. Te bendizemos, Paizinho, e Te agradecemos por mais esta oportunidade. Continua a falar aos nossos corações de maneira poderosa. Cremos, Pai, que se não fosse o Senhor, já teríamos sucumbido. Cremos, Pai, que o Senhor tem nos guardado, nos livrado, e que o Senhor vai continuar fazendo coisa grande nesses dias. Continua a revelar-se, Senhor, à Tua igreja e ao mundo. Nós queremos, desejamos nesta noite te clamar, Senhor, usa-nos como agentes de salvação, usa-nos como verdadeiras testemunhas do Senhor nestes dias. Toca os nossos lábios de forma que falemos palavras de vida. Retira de nós, repreende da nossa boca, do nosso pensamento, a murmuração. Repreende de nós, Pai, aquilo que tem nos afastado dos Teus propósitos. Temos sido, Pai, convocados para permanecer. Precisamos permanecer, desejamos permanecer. Nos ajuda. Pai, nós confiamos que o socorro vem do Senhor. Nos orienta, Paizinho. O que o Senhor quer que façamos? Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar nestes dias? Revela-se a nós, Pai, de maneira diferente. Porque cremos, Pai, que o Senhor nos deixou nesta situação, o Senhor permitiu tudo isso, para que o Teu caráter seja forjado em nós. E somos gratos por isso. Obrigada, Paizinho, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E porque o Senhor vai continuar nos ajudando. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz por cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, porque o Senhor não nos rejeita, apesar da nossa infidelidade. Obrigada, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Sou grata ao Senhor por tudo. E não vou marcar o dia que farei a próxima live, mas estarei anunciando. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?